Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Final de jogo na Arena do Corinthians e o Palmeiras, lamentavelmente, não teve capacidade de fazer um golzinho no Corinthians com dois jogadores a menos, jogando com nove, e o Palmeiras não teve a capacidade de fazer um gol, né? O Palmeiras não começou o jogo, não começou bem, foi muito mal no primeiro tempo. Corinthians pressionando muito, mas também batendo muito, parando as jogadas do Palmeiras sempre com falta. E tanto é que o Mateuzinho, que foi expulso, era para ter sido expulso antes no lance com o Flaco Lopes, que ele chega solando com o pé lá em cima, e no primeiro lance nem cartão amarelo ele tomou. Já era para ele ter sido expulso logo no comecinho do jogo. E o Corinthians estava jogando de uma forma pressionando bastante o Palmeiras lá no campo de ataque. Só que quando o Palmeiras pegava a bola, eles matavam com falta. Todo lance. E o juizão permitiu isso, né? O juiz foi complacente com as faltas que o Corinthians fazia, né? Com o antijogo do Corinthians. Essa é a grande realidade. O Corinthians praticou o antijogo desde o começo, quando estavam jogando com 11 contra 11 com o Palmeiras. Mas o juiz permitiu. Lances que eram falta para o Palmeiras ele não dava. Claro, o Palmeiras, não estou tirando aqui a incompetência do Palmeiras, que o Palmeiras foi incompetente, não conseguiu fazer um golzinho. Seu Felipe Anderson entrou muito mal. Teve um lance ali um lance totalmente que era do Palmeiras. Ele perde uma bola ali pro Yuri Alberto, que quase sai o gol. E o Carlos Miguel fez uma grande defesa. Ainda bem que era o Yuri Alberto, né? A gente sabe que ele tem falta de... É um jogadorzinho mais ou menos, né? E se é outro jogador ali mais inteligente ali, corta o Carlos Miguel, faz um gol. Ou ele poderia ter tocado para outro jogador que já vinha fechando ali. Enfim, o Palmeiras, quando estava com dois a mais, não chutou uma bola no gol. Não chutou, essa é a grande realidade, não chutou a bola no gol. O Abel, o João Martins demorou muito para mexer no time. Jogando com o Kelvin, que é um jogador horroroso. Um jogador horroroso, porque não deixou o Arthur de titular. Eu sou mais o Arthur, sem experiência, e deixa ele errando do que o Kelvin. O Kelvin não joga bem na posição dele, que é a lateral direita, vai jogar fora de posição. Ainda quando ficou com um a mais, ele errando todos os lances, não conseguia dominar uma bola. E o Abel insiste com esse jogador. O que está acontecendo, Abel? Você já está prejudicando o time, sendo expulso e mantendo os jogadores que não têm condições de jogar no Palmeiras. O Kelvin não tem condições de... Nem na reserva ele tem que ficar no Palmeiras. Infelizmente. Nada contra o rapaz, mas ele não acerta um lance. Ele tentou trocar umas 3 bolas ali virando, que ele errou, e quase o Corinthians sai no contra-ataque. E ele jogando nem como ponta, ele não conseguia fazer nada. Não tinha quando o Corinthians ficou com um a menos, era para ele ter... Eu ainda falei aqui, tira o Kelvin e coloca o Felipe Anderson jogando aberto lá na esquerda. Era melhor. Não precisava, o Palmeiras estava com um jogador a mais. E não, passou mais de 20 minutos e o João Martins não fez a mudança. Aí quando faz a mudança, quem que ele coloca para jogar lá no lugar do Kelvin? Luigi. Não dá para entender essas mudanças do Abel, essas mexidas que ele faz. Não é possível que jogando com 2 a mais o Palmeiras não consiga chutar uma bola no gol, fazer uma jogada ou outra. Não ameaçou o Corinthians. O Corinthians ficou continuou fazendo um antijogo, jogando atrás. Claro, com 2 jogadores a menos, o Corinthians tinha que fazer o antijogo mesmo, né? Jogando atrás, dando chutão, fazendo faltas. Era pro Corinthians
Terminar sem jogador nenhum, porque eles fizeram falta jogando 11 contra 11. O Corinthians já entrou naquele intuito, pegada e falta, e falta. Parecia que eles estavam jogando uma final, que era uma final. Para eles é todo jogo contra o Palmeiras, em relação a outros adversários, é sempre uma final. É Bahia, é São Paulo, é Corinthians. Quando vão jogar com o Palmeiras, dão a vida, né? Porque eles sabem que se jogar normal com o Palmeiras, perde o jogo. E não é soberba, não. Mas hoje o Palmeiras, sem o Abel em campo, não sei se ele estava mantendo contato com o João Martins, se a decisão é dele. Deve ser, né? Porque manter o Kelvin no jogo daquele, colocar ele já de titular, já é uma situação lamentável. Você pode jogar com um jogador que ele não é bom na posição dele. Você improvisar ele na lateral esquerda é pior ainda. Não dá para entender isso, Abel. Você prejudicou o Palmeiras sendo expulso, tomou 8 jogos de gancho e ainda você monta um time errado. Errado. Mas enfim, o Palmeiras, depois que foi, claro, jogando com um a mais, começou a equilibrar as ações, começou a tocar mais a bola, enquanto o Andrés Pereira e Marlon Freitas tiveram condições de jogo, Ramon Souza também depois cansou, Flaco Lopes, só que lá na frente, com o Kelvin, enfim, é uma situação que é um sabor de derrota. Perder um jogo desse Perder não, é como se fosse uma derrota. Claro, não é nada que vai abalar, que vai comprometer o campeonato. Nada de crise. Certo? Estamos aí com 26 pontos. 6 a mais aí do que o seu vice-líder. Ah, não interessa que tem um jogo a menos. Não fez? São 6 pontos. Né? Você tem que jogar. O Flamengo, não. Tem que jogar, tem que ganhar do Mirassol, Flamengo. Vocês são vice, o Palmeiras tem 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Hoje, o que vale é hoje. O que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Certo? Ah, se ganhar... Isso, se no futebol não existe. Certo? Agora, o Palmeiras, quando perde para ele mesmo, com essas situações, né? Jogador, um a mais foi expulso, já arrancava logo o Kelvin e colocaria o Felipe Anderson. Eu já, na minha visão, já que não confia no Arthur, já coloca o Felipe Anderson improvisado. Ele sim improvisado lá na frente, jogando pela esquerda. Não Kelvin. Enfim, Palmeiras mantém a liderança, agora virar a chave. Próximo meio de semana aí tem Libertadores, Palmeiras e Sport Cristal no Allianz. E o Palmeiras precisa ganhar, né? E Vitor Roque, Paulinho, quando vocês vão jogar? O que está acontecendo? Quem que vai explicar essas ausências? Principalmente agora o Vitor Roque. Porque ele não joga mais, não é relacionado. O Paulinho a gente já sabe que veio já machucado. Uma contratação que até hoje também ninguém explica. Enfim, galera. Se inscreva no canal, deixa o like. O vídeo de hoje foi esse aí, um pós-jogo para se lamentar, né? Era para abrir aí mais 2 pontos, 28 pontos aí, 8 pontos aí na frente do segundo colocado e disparar na liderança. Mas ainda estamos bem. Líder, segue o líder quem quiser, né? Enfim, se inscreva no canal, deixa o like e depois de um jogo desse aí, fico por aqui. Avante palestra!